Boa noite! Como vocês estão? Tudo bem? Então tá bom. Gente, hoje teremos uma live muito bacana para quem gosta de gente. Muito bacana. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. A live vai ser ótima para quem gosta. Fala, Tiago! Ô, figura ilustre. Maior limpeza, obrigado por ter entrado. A maior limpeza foi quem acabou de entrar. Mas que bacana, meu amigo Tiago. Seja muito bem-vindo. Hoje a live vai ser uma live muito bacana. A gente vai ter uma convidada muito especial. Essa convidada, inclusive, ela tem um papel muito importante, em toda... Opa! Estou aguardando a nossa convidada. Só um minutinho. Oi, Ayana, tudo bem? Vamos lá, vamos convidar a Ayana. Ok. Vamos lá. Mercadinho Custódia, Bruno, tudo bem com vocês? Vamos ver. Ayana! Que Quanto prazer! Poxa, Ayana, super prazer, Ayana. De Ayana, verdade. nossa. Ayana, daqui a pouco eu conto como nós nos conhecemos aqui dentro da, tá bom? Fechado, Então tá fechado. bom. Gente, para os que estão ao vivo, né, e para quem vai assistir essa live gravada, geralmente muitas pessoas, a grande maioria assiste a live depois de gravada aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos aqui à Academia do Comerciante, meu muito obrigado. Meu nome é Demetrio Magnani, né, eu sou idealizador aqui da Academia do Comerciante, né, e eu tenho 33 anos de varejo, já fiz muita coisa nesse negócio. E hoje eu vou estar recebendo uma figura ilustre, uma figura que, nossa, sabe, Ana, que eu estou escrevendo um livro que vai ser lançado agora dia 14 de agosto, né? Que E no coisa primeiro capítulo maravilhosa. desse livro, é um livro que fala dos meus últimos 8 anos com empreendedor. É um manual de sobrevivência para os Ótimo. empreendedores. E no primeiro capítulo desse livro, tem um dado momento que eu cito meia dúzia de pessoas que foram muito importantes na construção da minha carreira, né? E uma delas é você, né? Afinal de contas, Ayana, você foi muito importante na construção da minha carreira e eu sou muito grato a você. A Ayana, para quem não sabe, em agosto de 1994, ninguém sabe disso, me entrevistou no Hotel Transamérica. E aos 30 minutos do dia 1º de setembro de 1994, eu chegava lá no Nordeste, em Recife, para viver um ciclo espetacular e de muito aprendizado, onde eu tive muita contribuição, né, dessa moça aqui, né, que na época era uma jovem, com 29 anos de idade, mas já era diretora de RH da terceira maior empresa varejista do país, né? E foi uma pessoa espetacular, é uma pessoa espetacular, né? E eu tenho o maior prazer em estar convidando ela para esse bate-papo. Ayana, seja super bem-vinda. Ô, Demétrio, e quem está nos acompanhando, é um grande prazer, até porque a gente vai falar sobre uma das coisas que eu mais amo, que é gente, né? Que é sempre um desafio. E você é uma imagem muito clara naquela entrada, né? Assim, quando eu vi o seu potencial, os olhos brilhando, era uma vontade tão grande de fazer diferença que não tinha como deixar você não ser parte do time que ia fazer a virada do bom preço, para ele se transformar no que se transformou, né? E assim, falar sobre gente é paixão, né? Na realidade, eu estou no varejo,
varejo desde 2003, né? Venho com 15 anos de carreira de RH, sentadinha mesmo, e a vida o período inteiro, acho que todo tempo a gente tem que lidar com gente, né? Gente, ao final das contas, é o negócio. Tem muita gente que acha que negócio é negócio, mas o negócio existe porque tem uma alma, e essa alma é das pessoas que fazem, né? Então, para mim, assim, é um assunto super interessante, fico muito feliz com esse convite. E você foi Ah, uma das minhas pérolas. obrigado, Ayana. E obrigado mesmo. E obrigado pela oportunidade que eu recebi na época. Ayana, e foi uma oportunidade que desencadeou uma série de coisas muito bacanas na minha vida, graças a Deus. Mas, Ayana, deixa eu te fazer, eu vou te falar uma coisa. A gente está aqui para falar de gente hoje, né? E Uhum. nesse jogo do varejo, gente é tudo. E eu sei que você concorda com isso, Concordo, né? concordo. Tá, então me fala um pouquinho, Vamos, né, de como que você enxerga a gente dentro do varejo e vamos embora. pronto. Veja só, eu tive a oportunidade de passar na indústria, no varejo, na logística, em banco, terminei trabalhando em várias áreas e segmentos, né? E a coisa mais encantadora de trabalhar na área de serviço é que, ao final das contas, eu sempre dizia assim, uma pessoa entra no supermercado, faz a compra, enche tudo, chega no check-out, a operadora está de mau humor, não deu bom dia, o carrinho fica e o cara vai embora. E a venda não acontece. Então, isso é gente no varejo, né? Seja no varejo, seja em qualquer atividade de serviço. Pessoas, o sorriso, o bom dia, a atenção, o jeito, né? A questão de olhar para uma pessoa que está entrando dentro da loja e que está com alguma dificuldade para pegar, ir até o local. Então, assim, o varejo é feito de gente. A mercadoria é um grande expositor que está com tudo lá dentro, né? Eu sempre dizia assim, era muito engraçado, na época do Bom Preço, que eu dizia a João Carlos, que eu sempre, ele sempre se preocupava muito com a loja, né? E eu sempre me preocupava muito em como é que eu arranjava gente boa para que elas colocassem as mercadorias lá e que fizessem as coisas acontecerem. E foram assim, várias situações que requeriam, né, que mostravam que as pessoas aqui faziam diferença. E a gente chegou a fazer processos seletivos assim de 17 mil pessoas, 20 mil pessoas, para aberturas de Fortaleza. E o grande desafio, eu acho, de gente, eu estava conversando, inclusive, sobre isso recentemente, é que a gente sempre pensa que ver gente são em momentos. Não, não. Gente é assim, ó, desde a hora que você pensa que vai contratar, você tem que saber o que é que você está buscando. Qual é o tipo da pessoa, como é que ela vai ser, qual é a formação, a educação básica. É muito engraçado, eu resolvi um problema, parece brincadeira, mas eu vou citar. Banheiro sujo de cliente na frente da porta, né? Ninguém conseguia resolver isso. E a gente fez uma mudança no perfil, contratando pessoas para frente que passaram a usar os banheiros, né? É uma coisa muito engraçada, porque eu nunca esqueci desse exemplo. Porque em casa, na casa dele, os banheiros eram limpos. E aí a gente alterou todo o comportamento de atendimento e acabou as reclamações. Então, assim, é muito engraçado porque é um equilíbrio entre a pessoa certa, a conduta certa e o exemplo certo, né? Então, aí é que está o grande desafio. Então, quando fala assim, gente para varejo ou para qualquer segmento, começa na contratação. Então, preste atenção, que tipo de gente você quer para você? Que tipo de profissional você quer trazer? Tem que investir tempo na busca. Porque é essa busca que vai fazer lá na frente você celebrar algumas vitórias com alguns profissionais, né? Então você tem uma contratação, você tem 15 dias no meio do caminho, que você tem um tempo para conversar com a pessoa e orientar, demanda liderança, e líderes que gostem de gente. Minha gente, um líder que gosta de gente move montanhas, ele consegue fazer coisas, por favor. Aí, Ana, isso aí que você está falando me remete ao seguinte aspecto, né? Eu sempre falei, sempre falei com RH isso, né? Quando eu era de operações, lá que Uhum. eu passei, fui de marketing, atuei em marketing, mas fui, a maioria do meu tempo de operações, né? E o que eu falava, e gozado como eu percebo essa deficiência em muitos homens de operações, o que eu sempre falei é que o verdadeiro gestor, né, de pessoas éramos nós, operadores, né? Nós tínhamos que ter senso de propriedade sobre aquelas pessoas, né?
E é gozado, né? Como muito, eu não sei se eu tô desviando o foco, mas é gozado como muitas vezes, né? Eu estou te falando não só operadores, mas eu tenho clientes de consultoria, né? Que muitas vezes eles acabam não assumindo a responsabilidade deles na gestão das pessoas. E Ah, dizem que a responsabilidade é do RH, né? exatamente, exatamente. Eu quero dizer que a coisa do RH, esse é o grande desafio, né? Eu discuti minha vida inteira e discuto até hoje que o papel de RH é fazer dinheiro. Não é engraçado? Né? O que é que RH tem que se preocupar? É em fazer as coisas acontecerem para a empresa ganhar dinheiro. Ponto. Então, RH Perfeito. faz o negócio e vice-versa. Né? Eu acho que o grande papel de uma boa área de RH é dar sustentação com as pessoas, usando as lideranças que estão nos lugares e que estão atuando da melhor forma possível, para que as coisas fluam, né? E que a empresa coloque dinheiro para dentro e faça o caixa girar, e esse caixa é que faz a empresa contratar mais e crescer. Então, assim, essa confusão de qual é o papel de RH, o papel de RH é dar suporte, é garantir que a estratégia da empresa, a estratégia do negócio, esteja completamente alinhada no perfil das pessoas, na contratação dos recursos, na forma como a liderança é orientada. E uma coisa assim importantíssima, sabe, Demetrio, que eu falo o tempo inteiro, e você me viu falando isso muito, a minha vida por muito tempo, né? A gente sempre dizia o seguinte: vou implantar uma diretriz de comportamento, vou então implantar uma questão de atendimento e serviço. Teve um fato que, assim, que eu nunca esqueci, mas vai sair disso. O exemplo. Não adianta você vir com qualquer campanha, vir com qualquer conceito, qualquer coisa, se você não tiver um líder que seja exemplo. Né? O exemplo é uma coisa fundamental. Então, não adianta você dizer atenda bem quando você não consegue atender bem aquele funcionário que está lá. Então, é um jogo meio de gente, né? Gente, para mim, é fantástico por uma coisa muito engraçada. Gente é uma coisa fabulosa, porque ela se transforma de acordo com o que você vai dando para ela, mas ao mesmo tempo ela é muito delicada. Às vezes, uma pequena coisa mal feita, você perde um bom recurso, esse recurso se desgasta e você termina indo embora da sua mão. Então, gente é desafiante o tempo inteiro, né? O que requer que os donos, os líderes, os proprietários de empresas fiquem muito atentos. Qual é o time que ele quer? Não tenha medo de gastar dinheiro com treinamento, porque você não está treinando para os outros. Ao final, você cria uma cultura na sua empresa de treinar a gente. Então, você, quando tem essa conduta, você vai criando uma empresa que aprende e ensina, e que muda o tempo inteiro, e a mudança está muito rápida. Né? Então, esse é o grande desafio que você tem com relação a isso. E aí eu me lembro de uma coisa muito engraçada, eu vou contar uma história minha, pessoal, que essa é para dar uma risada. Né? É Tá assim. bom? Começou a campanha de atendimento, aquela campanha de um ano, né? Bom dia, boa tarde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já treinamento para gerente, treinamento para presidente. Olha, todo mundo da empresa falava danado, tinha um papelzinho, um santinho, que a gente entregava para todo mundo. Bem, um certo dia entra uma pessoa, bate na minha porta e faz assim, né? Aí eu não posso entrar. Aí eu disse, lógico, a minha porta sempre foi aberta, você sabe muito bem disso. Era uma pessoa da contabilidade que chegou perto de mim e disse assim, olha, Ana, você lembra aquela campanha lá que tu tá fazendo, não sei o quê, não sei o quê? Eu disse, eu lembro, assim, ó. Pois, ó, tá passando um corredor quando tu sai daqui para falar com o diretor lá na frente e não fala com as pessoas. Rapaz, se eu tivesse um lugar para enfiar a cara naquele momento, eu tinha enfiado, né? Mas aquilo foi bondade dela, na realidade. O que é que era? Eu, na minha própria preocupação de ir resolver as coisas, não me apercebia da regra número 1, que era se os outros... A gente acha que as pessoas não estão prestando atenção. Elas prestam atenção o tempo inteiro. E a gente é muito sortudo, certo? Quando consegue encontrar uma pessoa dessa que chega e faz, ei, acorda para Jesus, porque você, de fato, entendeu? Tem que estar exemplificando o tempo inteiro. E isso, ó, eu vou só pegar um gancho. Acabou de entrar uma figura que você conhece, e ele eu tenho que muitas vezes laçar ele, entendeu? Por Que não é favor. fácil. Que é o Renatinho, que é instrutor de perecíveis da Academia do Comerciante. Mas eu tenho que laçar o Renatinho. O Renatinho é uma Mas figura aí. E a Iana que contratou o Renatinho. Não foi a Iana? a gente fez um timaço, De perecíveis, eu lembro.
perecíveis em não alimentos. A empresa formou muita gente para o O mercado Bom, inteiro, o Bom assim. Preço foi o melhor time que eu já trabalhei na minha vida. O time mais É, sênior que eu já trabalhei na minha vida, e isso é inquestionável. Ponto. exatamente. Então, Tá? voltando ao ponto que eu estava colocando. Então, contratei, parei com 15 dias, prestei atenção. Minha gente, 45 dias é a chance para você não gastar mais dinheiro, certo? 90 dias é a chance de você desligar a pessoa se ela não deu certo. Então, você tem que dar aquela trava. 90 dias, justamente o período de experiência. Então, senta. Você agora já viu a pessoa. Você já viu se ela anda, você já viu se ela funciona, se ela sorri, se ela olha no olho do cliente, né? Você já viu tudo isso. Se não serve, manda embora e começa tudo de novo. Porque postergar problema também não é bom, hein, gente. Gente, é bom a gente ir fluindo e ir resolvendo também, porque isso dá impacto no negócio inteiro. Mas aí É, eu vou te atrapalhar só um pouquinho, por desculpa. favor, É que por você favor. falou um negócio que eu acho muito. Você falou uma coisa que a gente precisa valorizar, né? Porque um dos desafios que a gente tem no varejo, aliás, que a gente tem na gestão de pessoas, é Sim, deixar as expectativas claras. Porque de isso. nada adianta, né, você cobrar qualquer coisa das pessoas se você não deixou claro quais são as expectativas, se você não treinou essas pessoas e se você não as motivou, né, não as engajou dentro do processo para que elas executem aquilo que você colocou como expectativa. E você falou uma coisa que para mim é expectativa na veia. O que, que é? Quando o dono, ou o diretor, ou o gestor, o gerente dá o exemplo. Dá o exemplo. Olha, se o dono do supermercado ele tem dificuldade em lidar com reclamação de cliente, não tenho a menor dúvida que todos os funcionários terão dificuldade em lidar com reclamação de clientes. Se o dono do supermercado ele encara o dono da padaria, vamos falar de padaria, se o dono da padaria, entendeu? Na hora que ele está no balcão, ele não faz uma venda adicional, se ele não sugere um item a mais, não tem a menor dúvida que aquele rapaz que está lá no atendimento, ele vai estar prestando atenção e não vai fazer isso. Mesma coisa, o dono do mercadinho que está no caixa, né? No segundo caixa, no primeiro caixa, tem uma outra moça. Se ele não fala bom dia, boa tarde, boa noite, não tenha dúvida, o funcionário não vai fazer isso. E é incrível como a gente hoje, muitas vezes nós não estamos atentos a isso, entendeu? A dar o exemplo. E É, esse, e e eu, esse é um desafio muito grande, Demetrio, por uma outra coisa. A gente tem um digital que está entrando muito pesado. E é sem gente. Então, quem vai ficar no negócio, certo? Vai ter que gostar de gente. Então, a primeira regra do jogo é o seguinte: vai lidar com o varejo? Você vai lidar com gente, certo? É gente que vai entrar na sua loja, é gente que vai estar lá comprando. Na verdade, nós temos um link, né? Nós temos fornecedor que é gente, nós temos a equipe que é gente e o cliente que é para quem a gente está servindo para poder fazer dinheiro. Então, você tem gente no sistema inteiro. Né? E o diferencial hoje, eu tenho acompanhado muito isso de perto, é assim, entrar nos locais, entendeu? E aquela gentileza é o que está fazendo o diferencial. Porque se não for por isso, para que eu vou vir aqui? Mas a gente está sentindo falta de gente. Eu acho, inclusive, que a própria Covid está mostrando o quanto gente faz falta, quanto ter o contato humano faz falta. Então, o pequeno negócio, ele vai se desenvolver cada vez mais, o pequeno e o médio, que é esse que vai ficar nesse mercado de gigantes, né? O varejo virou um mercado de gigante. Quem é que vai ficar fora os gigantes? O pequeno e o médio. Então, tem que primar pelo serviço, tem que primar pelas pessoas. A aparência, o cuidado com o cabelo, são pequenos detalhes, porque estes detalhes mostram o detalhe da qualidade da empresa também. Todo mundo olha uma unha que não está cortada. Eu estou falando de coisas muito primárias, mas não são e, primárias, porque a gente está falando de um negócio que mas lida com que a é o alimentação. básico que muitas vezes não E é o acontece, é isso que básico, você está mas não falando. acontece. Então, assim, precisa ser colocado. Então, é assim, se uma pessoa entra, você tem que sentar com ela e tem que conversar. Não é? Se você é o dono, se você é o gerente, o que é que você é, você tem que parar e tem que conversar. Né? Com 30 dias, você para, senta e conversa. E a partir daí, tem que haver um ciclo normal e natural, onde pelo menos uma vez ao ano se converse a respeito do profissional, de como é que ele está, dá o feedback.
Isso é um outro problema imenso no varejo. Olha, eu implantei a avaliação de desempenho em tudo quanto é empresa. Trabalhei na Drogaria Araújo, né, lá de Belo Horizonte, também 170 lojas, 104 anos, a mesma coisa, treinando gerentes para poder fazer esse tipo de coisa. E a dificuldade que as pessoas têm de sentar e, às vezes, de dizer a verdade. Certo? Porque a verdade, ela tem que ser dita de qualquer jeito, só que não pode ser uma surpresa. Uma pessoa não pode chegar a uma avaliação de desempenho para dizer à pessoa que nos últimos 6 meses ela está agindo de uma forma errada. Isso não pode acontecer desse jeito. Você tem que, naturalmente, ao longo do tempo, ir dando pequenos feedbacks. De vez em quando, chama para conversar, bota numa sala, reúne, conversa. Se não tem, conversa em pé. Isso é besteira, né? O pessoal de varejo tem que estar no salão de vendas. As coisas acontecem no salão de vendas. E é lá que se conversa com o promotor, com o gerente, com o auxiliar, com o fornecedor, com todo mundo, né? Então, assim, minha gente, as pessoas têm muito medo, mas existe uma expectativa muito grande por parte dos profissionais de que seja dado um feedback. Eles querem crescer. Né? E eles só podem crescer na medida em que você vai pontuando o que é que ele tem a melhorar. Né? Então, assim, é um grande desafio que tem que estar mexendo no ciclo o tempo inteiro. Gente é movimento o tempo inteiro. Esse é o desafio para quem é de varejo. Por falar em gente, Ayana, eu sempre procuro agradecer a presença das pessoas. Daniel, lá de Fortaleza, a Juliane Xavier, e tá o casal aqui, pelo que eu estou vendo. Tá a Juliane, mais o Wilson Bandeira de Melo, o rei da esquedulagem. Lembra desse rapaz? Lembro Fábio sim. Lucena. E entrou Oswaldo Leivas, é o presidente do Lopes, está aqui com a gente. Olha só. Mas então, o Wilson Bandeira de Melo, lembra? Acho que o Wilson trabalhou no seu time, inclusive. E foi trabalhar no meu time depois. Toda a parte de qualidade, inclusive, a gente certificou por ISO 9003 em 1997. Nós somos a primeira empresa naquele período que mexeu com ISO 9003. Mas o mais engraçado é o seguinte, eu tive na Drogaria Araújo em 2015 agora, certo? Agora há pouco, né? E os problemas que a gente tinha lá em 93 estavam lá acontecendo. Então, não é simples, certo? Não. Gente, é o tempo inteiro. Então, assim, acho que vale a pena sempre ficar muito atento na questão do exemplo, na questão do feedback, na questão do quem é o profissional que você quer para você, de fato, se ele está alinhado, o perfil, né? E conversar e ver as coisas não ditas. Muitas vezes, os funcionários estão passando atenção em tudo, mas não presta atenção em tentar ver o que está acontecendo. Então, assim, tem coisas que não são ditas. Às vezes as pessoas não falam, mas elas estão agindo, elas estão lhe dando informação o tempo inteiro. Mais uma vez eu quero chamar a atenção para isso. Estou vendo o Sotero aqui também, e o Oswaldo, que hoje ele está no Lopes, foi um dos maiores operadores que eu conheci. O Oswaldo, na época que eu era vice-presidente do Walmart, o Oswaldo, eu era das lojas de periferia, o Oswaldo era vice-presidente dos hipermercados. Então, vocês que são de operações, vocês vão entender o que a gente está falando, né? Olha só. É incrível, né? Um operador de loja, ele rodar uma loja, né? E não dar feedback para os seus associados e para os seus funcionários. Né? A Ana, ela levantou a avaliação de desempenho aqui, mas ela foi muito clara, né? Que a avaliação de desempenho não pode ser uma surpresa, né? Para o associado, para o funcionário. Não pode. E é papel nosso, né? Como operador de loja, como dono de loja, ou como gerente de loja, na medida que a gente está rodando a nossa loja, na medida que a gente está com os associados no dia a dia, constantemente estar dando feedback para o funcionário, constantemente. Né? E o feedback, muitas vezes, é um papinho de 5 minutos. Né? É algo rápido. Né? E algo franco, como a Iana falou, franco, sincero, né? E é muito importante que o funcionário, se você for um bom gestor, espero que todos aqui sejam, que o funcionário, ao receber o feedback, ele saia de lá motivado para fazer melhor.
para evoluir. Essa, É isso aí, Ana. essa, essa é uma dica muito importante, minha gente. Em modelagens de competência, quando a gente está definindo o comportamento que a gente quer, a gente trabalha sempre pegando o que a pessoa tem forte. Então, mesmo quando eu vou dar um feedback de uma coisa errada, se faz assim, ó, você se lembra que você é muito bom fazendo isso, 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 isso? Ó, isso aqui parece que não é você. Você pode fazer melhor. Então, o feedback, ele sempre tem que jogar você para um positivo ou negativo, o positivo vai ficar maior. Porque isso é que faz a pessoa sair correndo atrás. É o positivo, não é o negativo. Quando você parte para de alguma forma, sempre falar o negativo, você vai mexendo com a autoestima da pessoa que você tem com você. E não é assim que a gente vai mudar. A gente faz mudança pelo positivo. A gente tinha um hábito, e ainda tem em alguns lugares, Demetrio, de trabalhar problemas de segurança, mostrando as cenas do fato real. Conceitualmente, em qualquer universidade corporativa, a gente faz o inverso. A gente mostra a forma certa de fazer, nunca a forma errada. Né? Então, isso vale não só para o treinamento, mas também para você conduzir a conversa com as pessoas que estão com você trabalhando o tempo inteiro. E outra coisa assim, vai andando na loja, a gente olha a iluminação, a gente olha a prateleira, a gente olha a falta de produto, a gente olha o cheiro que está vindo da padaria, pô, e as pessoas estão ali passando. Né? Todo mundo está ali passando. Então, uma pessoa que passa com a cabeça um pouquinho mais embaixo, olha e pergunta, epá, foi que houve? Não está bem hoje? O que está acontecendo? Posso ajudar? Então, é muito engraçado, porque é uma coisa natural, não é? O feedback é muito engraçado. Às vezes a gente quer dar feedback agredindo, não evolui. Né? Agora, aquela prestada de atenção de 1 minuto que você teve faz uma diferença para o profissional imensa, entendeu? Porque você passou e você ouviu. Você ouviu. É impressionante que a gente, nos dias de hoje, né, ainda esteja falando, né, de pessoas que ainda precisam ser alertadas para ver que uma pessoa está com a cabeça mais baixa, que aconteceu alguma coisa com aquela pessoa e que ela não está bem. Então, não dá para estar mais ou menos com gente. Ou você está, ou você não está. Do mesmo jeito é a loja. Não tem nada diferente do que uma operação de loja. Você, quando entra numa loja, você sabe se ela está viva ou se ela não está viva. Né? A gente vê o caixa funcionando, a velocidade do caixa, a velocidade com que a equipe... A gente percebe de frente, né? A tristeza na loja quando ela está para baixo. Mas quem é a tristeza ou a alegria? São as pessoas. Né? Se a pessoa da frente já dá o bom dia, já dá o abraço, já fala, hoje em dia não dá mais para tocar, né? Mas de qualquer forma faz o sinal, boa tarde, como é que vai falar, a gente ainda pode. Então tem que estar o tempo inteiro pensando que atendimento, certo, é o nosso core business. O nosso core business é atendimento. A mercadoria, o resto, vai tudo, entendeu? Porque é assim que roda o varejo. A logística boa, o back bom, a área de perecíveis, tudo isso são questões técnicas de áreas competentes. Gente, é responsabilidade de todo mundo. Essa é talvez a grande diferença, né? Você me fez lembrar, eu comecei minha carreira no varejo no Pão de Açúcar. E no Pão de Açúcar tinha um diretor na época, que era o Antônio Carlos Ascar. Talvez algumas pessoas aqui conheçam o Antônio Carlos Ascar. E o Ascar, o Ascar costumava falar o seguinte, que nós varejistas somos grandes prestadores de serviço. Né? É isso que nos diferencia no final aqueles que entendem que nós somos grandes prestadores de serviço, eles certamente têm um caminho diferenciado. Até porque, vamos lembrar, gente, que olha, quando você procura se diferenciar no preço, putz, esse é o pior diferencial que pode existir. E é o diferencial que mais agride o resultado do seu negócio. Né? E a gente está falando, né, Iana, a grande parte das pessoas que estão aqui são pessoas que atuam com mini-mercados, ou com padarias, lojas de conveniência, ou supermercados até 8, 9 checkouts, mas a grande maioria supermercados de 4, 5 checkouts. E esses são formatos que são chamados formatos de vizinhança, aonde o atendimento ele tem que ser gritante, ele tem que ser muito forte. E você só consegue entregar um bom atendimento se você tiver um time engajado. Né?
E aí, Ana, como que a gente faz para potencializar o engajamento das pessoas? Esse é um desafio, não é? É um desafio, Demétrio. Um bom líder, ele vai achando motivo para conversar, ok? Então, aquele exemplo que eu estava dando, você vai passando no local, uma pessoa está de cabeça baixa, você pergunta o que está acontecendo e você está dando um feedback ali, ok? Tem uma meta que vai se desenvolver, que tem que atingir tanto. Reúne as pessoas, conversa, pergunta a eles. Ninguém mais do que o empregado sabe como é que faz para conseguir. Ele conhece Dona Maria que mora no prédio tal, assim, assim, assim. Ele sabe o que é que Dona Maria compra, certo? E ele pode, de repente, fazer uma venda complementar. Não interessa qual é o setor que ele trabalha. Ele pode trabalhar em qualquer lugar, certo? Ele pode fazer uma venda complementar que você nem imagina que quanto capaz eles são de fazer. Né? Então, assim, quando a gente tem uma equipe em que a gente está o tempo inteiro tocando, minha gente, é assim, faz o investimento. Hoje a gente tem Sebrae, hoje a gente tem muitas entidades que você consegue fazer a custo mais baixo, que você consegue trazer pessoas para conversar. E às vezes, se tem 2, 3 lojas, pega uma pessoa de uma outra loja, só a visita de uma loja na outra é extraordinário, porque aquelas pega 3 pessoas de uma outra loja que vem trocar ideia com 3 pessoas da loja do lado de cá sobre as coisas boas. Pega 2 pessoas muito boas, pega uma mais trabalhosa, mistura no grupo, porque precisa subir essa que é mais trabalhosa. Então, assim, é um grande jogo, né, que a gente fica o tempo inteiro de motivação, e motivação de pequenas coisas. Ó, cuidar de gente é feito felicidade. Quem disser que é feliz o tempo todo, está mentindo, né? Felicidade são momentos, né? E esse monte de momentinho vai fazendo a gente brilhar. Gente, é a mesma coisa, certo? Motivar a gente, fazer a gente correr atrás é a mesma coisa. São pequenos movimentos que ao longo do dia faz a pessoa se sentir bem. O que a gente tem que pensar é que as pessoas saem de casa para ficar 8 horas, 10 horas trabalhando. Se esse não for um bom lugar para as pessoas ficar, certo? Tem alguma coisa errada. E isso é o que você faz você perder venda, né? Aquela coisa de você chegar de mau humor e de repente. Me desculpa, quando você sai para tomar conta de uma loja, você tem que vestir a roupa de gerente da loja, ou a roupa de dono. E o dono sabe o que ele quer. Ele quer fazer uma venda maior. E para fazer uma venda maior, certo? Ele tem que estar vestido com a roupa. Não é ele que está indo trabalhar. Né? Significa que a gente deixa de ser a gente. Infelizmente, né? Muitas vezes a gente tem que aprender a fazer os papéis. E fazer os papéis, neste caso, é ter cuidado com relação a pequenos detalhes. Gente e serviço, certo? Varejo é detalhe. Eu vi isso de meu mestre João Carlos Par Mendonça, Opa! muitas vezes, Modesta Araújo, Checo Aoki, do Blue Tree, trabalhei com ela também 2 anos, pessoal da logística. Então, assim, aonde você passa, certo? A conversa é a mesma, certo? É exemplo. Exemplo, prática, cuidado e zelo. É assim que a gente consegue fazer as equipes. E investir o tempo inteiro, viu, minha gente? Olha, durante aquele... a gente está falando muito de bom preço, né? Porque é um varejo mais varejo mesmo. E a gente tinha todos os segmentos. A gente tem o hiper, tem o super, tem o balaio. Então a gente tinha todos os business, cada um com uma estratégia diferente. Mas a maior felicidade de um funcionário, por exemplo, que trabalhava na nossa loja do balaio, por exemplo, né, que era loja de bairro, era poder ser promovido para o supermercado. E esse está sendo promovido para o hipermercado. Então, a gente tinha uma carreira, mas a gente tinha uma celebração junto. Né? Tinha uma celebração, a gente celebrava quando a pessoa era promovida, tinha as festas de aniversariante, festa de... Quer dizer, são criar eventos, certo? É educar. Na realidade, a gente, quando fala de serviço e de gente para varejo, a gente fala de educação permanente. Né? O tempo inteiro você tá bom perfil, bom acompanhamento, muito feedback, certo? E eventos de felicidade, que vai fazendo a equipe ir se juntando, né? Celebrar resultado alcançado, Demetrio. A loja bateu o resultado, celebra. Não precisa ser festa, celebra. A gente precisa aprender a celebrar. O varejo tem que celebrar, porque a briga é cada vez mais forte. Mas é isso mesmo, Ayana. Eu acho o seguinte, né, o desafio, né, os grandes desafios são tantos, entendeu? Que você tem que celebrar a conquista, inclusive, dos pequenos desafios.
né? Inclusive dos pequenos desafios. E o que você falou, né, da comunicação é muito importante, né? Que muitas, mas a comunicação em duas vias, né? Aquela que você fala, mas você ouve também. Você até citou a importância de saber ouvir, né? Quem tem o contato mais próximo, muitas vezes com o cliente, é o funcionário, né? Então você também saber ouvir e a coisa do interesse genuíno, né, Iana? Você falou, né? Você perceber que né, você rodou a loja, percebeu que determinado funcionário não está tão bem, caramba, você fez contato com os olhos, vai lá, entendeu? Vai lá, preocupe-se em ouvir o teu funcionário, em falar com ele. Você sabe, Ana, que uma coisa que é incrível como uma coisa, inclusive, dos equipamentos para o funcionário trabalhar. Não tem nada que deixe um açougueiro mais maluco. Eu até falei isso outro dia. Não tem nada que deixe um açougueiro mais maluco do que a faca errada. Como que a gente vai querer um funcionário engajado se a gente não entrega o EPI para ele, se você não entrega a faca certa, se a sua fatiadora, entendeu? Ela está sem corte, entendeu? E o cara está cortando um queijo que ele não está achando legal. Tudo isso impacta, sim, na motivação do funcionário. Né? Impacta porque, assim, ao final das contas, você tem que dar condições. Você não pode querer colocar um profissional para trabalhar em megarefe, né, que é o nome do carro de quem trabalha em negócio, sem dar uma luva, né? Uma luva para que ele possa cortar e não corte a mão, né? Em muitos lugares eu cheguei já fazendo consultoria e não compravam porque era caro, né? E de repente você via a discussão com a confusão e os caras fazendo trabalhos extraordinários, assim, você vê entrar numa área de carniceria e assim, todos os cortes perfeitos, e você vê o zelo da pessoa e você ir lá atrás e vê que a pessoa não tinha as condições necessárias, né? O que que era? Era uma paixão, né? Porque às vezes as pessoas se apaixonam quando você consegue, certo? Que um funcionário se apaixone pela sua empresa, certo? Aí você é um felizardo, certo? Porque eles se transformam em prol daquele lugar que é dele, né? Agora, as condições para trabalho que estão vinculadas a risco, a acidente, a ambiente, outra coisa muito importante, né? Tem uma discussão muito grande de diversidade, né? Agora, diversidade. Bem, minha gente, olha, desde que eu me entendo de gente, certo? A regra era éticos, justos e honestos com todos igual, de forma igual, certo? Então, sempre a gente teve pessoas dos mais diferentes tipos. Já teve profissionais negros, homossexual, bissexual. Isso não existe. Isso, se você é ético, se você é honesto, você faz isso naturalmente, certo? Os bons profissionais não existe essa relação. Tem áreas, inclusive, que tem o profissional que é detalhista, tem mais característica do que o outro, às vezes o homossexual tem uma característica maior para cuidar de certos departamentos, a mulher é muito delicada no contato, ela é melhor no caixa do que o homem. Significa que o homem não pode trabalhar? Não, às vezes a gente tem que ter uma loja muito pequena, aí bota o homem no caixa porque ele vai ser repositor, vai fazer não sei o quê, mas por que não? Certo? Eu acho que a diversidade, a gente já faz isso muito fortemente, e acho que a gente tem que estar muito atento para que todos tenham oportunidades iguais. E aí, são essas pessoas que vão fazer diferença ao longo do tempo. É surpreendente como o esforço e a vontade. Eu me lembro de um projeto que nós tivemos, que foi uma história assim, muito especial na minha vida. Eu fiz um projeto para delinquentes juvenis, e nós chegamos a ter 1.700 delinquentes da FEBEM trabalhando dentro do Bom Preço, espalhados, né? E foi um projeto fantástico. Tivemos das mulheres, tivemos esse, tivemos menor aprendiz. Isso a gente fazia com muita frequência. Surdo-mudo, fizemos alfabetização de surdo-mudo. Você está falando de 20 anos atrás, Demetrio. É muito engraçado isso, né? E aí, houve um problema com a Delegacia Regional do Trabalho, nós tivemos que desativar o projeto de delinquentes. Bem, essas pessoas, a gente treinava o tempo todo, elas estavam na loja. Quando eu saí do Bom Preço, voltando da Ahold, né, da Holanda, no último dia meu dentro do negócio, uma pessoa me procura na minha sala, bate na porta e entra. E aí diz assim, diz, Ayana, eu vim aqui para lhe dar um abraço, eu estou sabendo que hoje vai ser o último dia no Bom Preço. Aí eu disse, é verdade. Ele disse, você se lembra de mim?
Veja, é muito difícil a quantidade de gente que passa. Eu não lembrava, né? E fazia muito tempo do projeto. Aí ele me deu um abraço bem grande. Eu disse: olha, eu vim aqui agora, porque eu acabo de ser promovido a gerente de hipermercado. E eu sou um dos meninos do seu projeto de delinquente. Eu Hum. sou a prova, certo, de que qualquer ser humano, certo, é capaz de dar certo e fazer diferença. Eu me lembro que eu dei um abraço nele, Demetrio, tão grande, sabe, assim. Eu sempre tive muito amor pelas pessoas que eu trabalhei, você sabe Eu disso, sei né? disso. Sei, como sei. Um amor muito grande, é todo filho, é uma percepção muito forte Isso minha com mesmo. relação a esse negócio. Mas esse abraço eu nunca esqueci, sabe? Porque são as provas que esses preconceitos, essas loucuras todas, né, que a gente está encontrando, é só uma questão dos seus valores. São os valores que fazem um lugar bom, um lugar com alma, um lugar com respeito, um lugar bom para se trabalhar. Não é essa coisa de julgar as pessoas, ela tá fora, porque a gente lida, o cliente também é de todo tipo. Então a gente tem que ser de todo tipo. É assim que a gente vai funcionar muito bem. Não é? Eu acho que o desafio do varejo é amar a gente. Sabe? Tem que amar a gente, tem que se admirar com gente. Admirar com gente. Né? Vem cá assim, uau, né? Nossa, Isso encontrei aí. um cara fantástico, né? Por A favor. Olímpia passou aí, Ana. Ela tá aí, Eu mandou um vi, beijo pra eu gente vi, aqui. eu vi, eu vi. Ayana, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero citar dois exemplos aqui, Ayana. Eu tenho Por favor. dois clientes. Eu não queria falar que eram, mas são clientes, Por né, na favor. verdade. Um cliente, ele fala o seguinte: Demetrio, eu quero expandir o meu, né? Quero ter mais lojas para gerar oportunidade para os meus funcionários. Eu já estou bem, eu não preciso de mais loja, eu já tenho a renda, eu não preciso de mais nada, Demétrio. Entendeu? Ganho pra caramba, estou muito bem, mas eu quero gerar oportunidade. Então, esse é um cliente. Eu tenho um outro cliente que ele tá querendo expandir, mas ele está querendo buscar uma sociedade. Né? E você sabe qual é o ponto mais importante? Ele quer buscar a sociedade com o supermercado, ele quer juntar com Sim, outro sim, supermercado. E você sabe sim. qual está sendo o grande drive dele para pegar e conversar, entendeu, com esses supermercados? A qualidade das pessoas que aquele supermercadista teve, entendeu? A qualidade dos, na verdade, desculpa, me gaguejei. A qualidade do supermercadista desenvolveu, né? Ele falou Foi. juntar a quem tem, né? A quem tem pessoas, né? Porque juntando-me a esse supermercadista, o meu processo de crescimento acelerado, que é o que ele busca, entendeu? Vai facilitar e vai facilitar muito, porque, inclusive, é um desafio que nós temos nesse cliente, porque eu não consegui formar várias pessoas. Inclusive, a gente está trabalhando agora na formação de líderes e formação de pessoas lá. Mas olha Uhum. só, né? Olha só, um varejista realmente, que ele tem uma quantidade incrível de excelentes profissionais falando, eu quero expandir para dar oportunidade para o meu time. E o outro falando, eu quero expandir com quem, né, com quem tem um bom, entre aspas, olha, não fiquem chateados comigo, Pois mas com, entre aspas, é. quem tem um bom estoque de pessoas. Entre Na realidade, aspas, né? isso a gente tem, na realidade, duas situações aí bem, bem interessantes, né? Na primeira, ele vai expandir para poder dar oportunidade às pessoas, né? Ele tem que ter sempre o cuidado, porque talvez ele seja muito bom porque ele é do tamanho certo, né? Se ele expande, ele vai ter que ter essa capacidade multiplicada. Então, ele vai ter que Sim. formar líderes primeiro, com a mesma moral, com os mesmos valores, para garantir que nessa expansão ele leve a alma da empresa. Senão, ele pode cindir aquilo que ele tem. Então, este é o desafio do primeiro. E o segundo, uma das coisas mais difíceis que eu vivi e vivo na carreira, né, de uma forma geral, é a dificuldade de você pegar duas culturas e juntar. É muito, muito desafio, porque não é só uma questão, quando você tem uma cabeça que pensa, né, uma pessoa que está
dirigindo o caminho é uma coisa, mas quando você passa a ter dois, né, você tem que ter muita certeza que é uma sintonia muito fina aqui, porque senão, se começar a haver conflito aqui em cima, você desmancha tudo embaixo. Então, é um desafio Sintonia um de pouco culturas. diferente. Exatamente. Quando a gente adquiriu o Paz Mendonça, eu me lembro muito, eram 7 mil empregados para a gente que já tinha quase 15. Então a gente ia para 22, né? E aí a gente formou aquele time especial que foi para a Bahia, tudinho. Mas a coisa mais extraordinária foi que a gente, grande desafio da gente era avaliar quem estava lá, certo? E ir puxando as pessoas de acordo com o perfil das pessoas que sintonizavam na mesma vibe. Para a partir daí soltar, e o negócio deu uma virada. O Paz Mendonça, a gente tinha uma expectativa de 5 anos, né? A Roda era 5 anos. E de repente, com 2 anos, a gente estava com o Paz Mendonça dando um resultado que ninguém segurava. O que que era? Um trabalho muito pesado de gente. Só para você ter uma ideia, a gente tinha um trabalho mensal com a liderança todinha, de ficar um dia dentro de sala, conversando a respeito das dificuldades de relacionamento. Eu, que era de Recife, vinha, né? Outras pessoas vinham também, de acordo com a demanda, com o cruzamento, para que não houvesse falha na interlocução. Então, este que está querendo se juntar, certo? Pega o desafio de tentar antenar o objetivo, criar um futuro que seja realmente o futuro que os dois querem, porque a partir daí você pode fazer o crescimento. Se não, ao invés também de dar resultado assim, ó, você pode ter Ayana, eu vou te fazer uma pergunta, né, porque a Ayana, ela é uma grande, a Ayana, ela hoje, ela trabalha, ela é uma grande especialista na área, bom, Ayana, vou deixar para você falar, mas, Ayana, me fala uma coisa, quais são os grandes desafios do pequeno e médio varejo dentro do processo de expansão? Ah, porque e dentro do processo de estruturação, eu não vou chamar de profissionalização, mas dentro desse processo de crescimento. Tá. Primeiro, não ter pressa, certo? Planeja, que é uma coisa que o pequeno tem muita dificuldade de fazer. Não é só o pequeno, não, né? João Carlos, eu cheguei num dia e ele me informou que ia abrir Fortaleza com 90 dias. Ia derrubar uma loja, levantar, eu quase morro. Estava vindo da Souza Cruz, trabalhava com coisa para 5 anos, não batia nada com nada, né? Então é assim, parar, planejar direitinho, ver o time que vai ser colocado nessa transferência. Os melhores devem seguir em frente, certo? Porque você garante que a cultura vai, né? Formar um time misto de pessoas novas e pessoas antigas, porque aí você abre a oportunidade de uma melhoria da cultura, que é o que a gente chama de oxigenação. Minha gente, a cada ano, você tem que trocar pelo menos 5% dos profissionais das suas empresas em todos os níveis. Chama-se oxigenação, certo? E aí também tem que ter coragem de demitir pessoas que não têm valor e que dão resultado. Certo? Eu soltei recentemente um gráficozinho sobre avaliação muito simplório dentro do meu Instagram, dizendo justamente isso, olha, checa, se o cara dá resultado e o cara tem valores, esse é perfeito. Se o cara tem valores, está com problema de resultado, vamos ver como é que a gente ajuda. Se a pessoa não tem valores, mas dá resultado, você tem que demitir. Pode não demitir nesse momento, tem que organizar a demissão, mas você tem que botar para fora. Porque uma pessoa sem valor, ela destrói absolutamente tudo. Ela destrói o negócio, ela destrói a empresa, ela destrói tudo ao longo do tempo. E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de gente na relação de uma forma mais ampla, né? Então, o cuidado é esse, pensa direitinho, planeja, estrutura, mexe, estrutura a liderança, vê os recursos que vai, traz gente nova, certo? E vai manejando. É cozinha, minha gente. Serviço e gente é cozinha. Você vai fazendo, vai testando. Para, freio de arrumação, vai e faz o movimento novamente. Então, o mais importante é que a gente não consegue fazer assim. Mesmo para fazer, você vai ter um custo que às vezes inviabiliza a movimentação. Né? Eu tive uma experiência, eu me lembro que a gente, nessa pressa de Fortaleza, nós precisamos levar de outros locais, foram 150 pessoas que foram para a população, porque a gente teve pressa. E esse pessoal ficou 30 dias lá no local para cobrir, certo? Esse espaço entre a cultura e as pessoas local. E aí a gente foi desmamando gradualmente. Então,
sempre pensar, para um pedaço de papel, não precisa de computador, não precisa de nada, certo? Simples, simples, um pedaço de papel. Eu vou fazer isso, é fulano que vai, então tem que substituir fulano, quem é que fica no lugar, como é que vai ser, qual é a data. Planejar, planejar com cuidado, como a gente cuida das outras coisas. Você vai ter que comprar mercadoria, você vai ter que comprar equipamento, você vai ter que comprar tudo. Gente, é um pouco mais lento. Você tem que começar um pouquinho antes, para que quando chegar na hora H esteja tudo em ordem, você consiga ter o melhor resultado possível. Ayana, você falou, você deu entre tantos conselhos sábios que você deu, mas você deu um conselho tão importante para quem empreende hoje, porque quem empreende tem que ter a sabedoria e a humildade de entender que existe uma curva de aprendizado. E quando você busca um processo, inclusive eu trato disso no meu livro, quando você busca, né, ter uma expansão mais acelerada do que a curva do seu aprendizado, não tem a menor dúvida, é um passo para você quebrar a cara. Eu não É, tenho dúvida, então e, tem até, que ter humildade. Oi? e tem uma coisa, Demétrio, quando você faz um movimento e você perde porque você fez rápido demais, o retorno, ele é mais lento ainda, porque você tem que desmontar e remontar com uma outra estratégia, porque a mesma não funcionou. Então você perde, são dois custos, é o custo de ter feito errado e o custo de ter que refazer, porque você perde a crença que é uma coisa fundamental quando a gente mexe com o negócio de Perfeito. uma forma geral, né? De uma forma geral, né? Então, então você que é dono de você que é dono de supermercado, de uma padaria, etc. Perfeito, Ayana. Saibam que muitos supermercadistas e muitos donos de padarias, eles muitas vezes eles naufragam no processo de expansão, entendeu? E quando ele não estrutura a expansão dele. É, E esse conselho, Ayana, foi muito sábio, né? Que é a expansão, para você expandir, você não precisa ter velocidade. é. Ah, E, porque. e, Pode falar. e ao final, sabe, Demétrio, a paixão ainda é a maior ferramenta de levar tudo, sabe? Quando o coração entra, sabe, com a cabeça madura, quando o coração entra, sabe, com a coisa estruturada, racionalizada, é como se fosse um match, sabe? Faz um match assim, ó, que as coisas andam numa velocidade que nem você compreende, né? Assim, parece que caiu. Não, é não. É um trabalho que leva tempo. Você vai. É formiguinha, né? Lidar com gente, formar boas equipes, fazer crescimento, fazer expansão, tudo isso é um trabalho de formiguinha, que você tem que ir fazendo gradualmente, né? Eu tenho participado de muitas empresas a questão de sucessão, né? Normalmente, eu sou convidada para resolver problemas societários de sucessão, de resultado que estão vinculados a isso. E às vezes você não faz ideia quanto tempo às vezes a gente perde, né, por questões de ego, por uma questão de vaidade, muitas vezes não é nem um negócio, sabe? Muitas vezes as pessoas, elas perdem o senso de que junto a gente é mais forte do que separado. E que olhando os lados bons, né? E esse sempre é o meu desafio, é de mostrar o que tem de bom, né? Porque o que é de ruim, quando a gente chega, a gente já vê assim de cara, né? Então, normalmente eu entro, normalmente eu vejo as equipes todas, olho todo mundo para ver quem são os bons recursos. E outra coisa, minha gente, tudo que eu estou falando serve para uma lojinha de uma porta, certo? A um hipermercado, certo? Como os que nós tomamos conta, uma empresa inteira, com vários negócios dentro. É a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. É só o tamanho e a força que você vai precisar usar para colocar as coisas nos lugares. Aí, Ana, conduzir uma live dessas é um prazer enorme, mas tem uma hora que a gente é obrigado a pedir para que o convidado ele faça dê o seu recado final, porque está quase acabando. Poxa, Ana, prazer enorme. Eu gostaria muito que você desse um recado final para os seguidores da Academia do Comerciante, para quem está nos acompanhando. Por favor. Invistam tempo nos seus profissionais. Invistam tempo. Esse é o maior investimento. Você consegue fazer absolutamente tudo se você acreditar que o ser humano vale. Entendeu? Porque as pessoas surpreendem, sabe? Se você quer crescer, se você quer mais, vai ser com as pessoas que você vai ter.
Acredite, assim, porque quanto mais tempo passa na minha vida, mais eu me apaixono e mais eu me encanto, né? Então, Demétrio, muito obrigada. Um grande prazer estar conversando com você. Você é uma pessoa do meu coração. Você é uma pessoa assim que eu vejo e faço assim, olha, que esse é um menino meu que está brilhando, que está com a estrela lá bem Ah, no alto e que obrigado. merece, sabe? Porque você é uma pessoa boa de coração. E isso foi o que fez você ter essa carreira tão linda e está hoje passando aí para tanta gente. E eu fico aqui à disposição. Qualquer coisa, entre em contato. Puxa, Ana, muito obrigado, obrigado por aceitar e volto a falar. Você foi uma pessoa, você é uma pessoa muito importante para mim. Você me deu uma grande oportunidade junto com o seu João Carlos lá alguns anos atrás, né? Então eu sou muito grato a você, muito grato mesmo. E, gente, olha, hoje a gente teve a oportunidade de conversar com uma pessoa aqui, de ouvir uma pessoa que entende muito de estratégia e entende muito de gestão de pessoas. E entende muito de estratégia, né, que atua muito no processo de sucessão e de estruturação de empresas familiares. Bom, vocês que não são seguidores ainda da Academia do Comerciante, sigam, porque a gente realmente investe um tempo grande nosso, entendeu? Aqui dentro da Academia do Comerciante. Além da academia, eu tenho outros dois negócios, né? Eu tenho a Feature Tail, que é uma empresa de consultoria, e tenho a Solução Varejo, que é uma empresa que provê soluções para o varejo, né? De uma forma geral. Então, por favor, olha, esse é o serviço, esse é o trabalho que a gente desenvolve com uma grande paixão. Eu acho que é a parte do dar, né? É a parte do dar, né? Dar para receber, né? Mas é a parte do dar e que eu faço com muito prazer. E olha, trazer uma pessoa como a Ana Tenório me faz lembrar daquela grande frase do Guimarães Rosa, que é junto dos bons que a gente fica melhor, entendeu? E ter uma pessoa como a Ana aqui falando com a gente, né, é um prazer incrível. Então, Ayana, super obrigado. Né? Eu acho que a gente podia, já que mais para frente a gente poderia montar uma live. Vamos amadurecer um pouquinho mais a Academia do Comerciante para trazer uma live sobre processo de sucessão. Entendeu? Esse é um assunto que provavelmente, quando a gente tiver num outro patamar desse negócio, que só tem 14 meses, está começando, entendeu? Aí a gente pode estar falando sobre o processo de sucessão. Eu tenho certeza que muita gente vai ter interesse aqui. Ayana, super obrigado. Tá bom? Um beijo Da mesma forma. enorme. Um beijo a todos. Muito obrigada, Demétrio. E o meu muito obrigado a todos vocês. Tchau, gente. Muito obrigado.